A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, do segundo trimestre de 2021. Estamos estudando o tema, os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras, comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez, sendo edificados pelas preciosas lições desta revista. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, dando graças pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Senhor, abre as nossas mentes, os nossos corações para recebermos a porção da Tua palavra nesse dia. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, nos revela as profundezas das Tuas verdades. Tem misericórdia de nós. Abençoe nossos lares, abençoe a vida de cada irmão e cada irmã que está conosco neste momento. Entra com a Tua provisão, entra com a Tua misericórdia sobre as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Não posso deixar aqui de agradecer pela sua companhia, pela sua participação neste canal, pedindo que você deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e ajude a divulgar este trabalho, compartilhando este vídeo nas suas redes sociais e também com outros irmãos. Esse é um espaço onde você pode também contribuir com os seus comentários sobre a lição estudada ou mesmo deixar um testemunho para edificar outras vidas. E lembre-se sempre de conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado para que receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos comentando a 6ª lição desta revista, que traz como título A Misericórdia de Deus. Os hinos da harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 429, 446 e 568 e podem ser encontrados aqui no nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O textuário de hoje encontra-se no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e o versículo 22. E assim diz a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A verdade aplicada de hoje nos diz que o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, agiu para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Os textos de referência encontram-se no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versículos 21 ao 26, e assim diz a palavra do Senhor. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O primeiro objetivo desta lição é destacar a grandeza das misericórdias do Senhor. A misericórdia é um dos atributos de Deus e está estreitamente associada à sua compaixão e piedade pelo pecador, por aqueles perdidos que se voltaram contra Deus, ou aqueles que nunca tiveram real conhecimento dele ou da sua palavra. É a bondade, o amor e a graça de Deus para com o ser humano, manifestos no perdão, na proteção, no auxílio, no atendimento às súplicas, conforme Êxodo 26, Números 14, 19, Salmo 4 e versículo 1. O profeta Jeremias, reconhecendo a grandeza das misericórdias de Deus, escreveu que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã.
grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Em meio a todo o pecado e tristeza do seu povo, Jeremias enxergou um raio de esperança ao se lembrar das misericórdias de Deus, pois ele sabia que o Senhor sempre responde ao nosso pedido de ajuda, quando clamamos a Ele de coração, com arrependimento e sinceridade na alma. Em tempos difíceis como o que estamos vivendo agora, precisamos imitar Jeremias, que tirou os olhos de si mesmo e levantou-os para o Senhor e esperou nele com paciência e fé. Com frequência olhamos para nós mesmos, para as dificuldades, para as crises, para a nossa fraqueza e começamos a desanimar, queremos desistir de tudo. Em vez de fazer isso, devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, conforme Hebreus 12, 1 e 2, e deixar que Ele nos ajude e nos renove as forças. Tópico 1. As misericórdias do Senhor. Deus tem manifestado a sua misericórdia durante toda a história da humanidade, desde a queda de Adão e Eva, a formação do povo de Israel, de onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se estendendo a toda a humanidade em todos os tempos. Podemos definir misericórdia como sendo o amor e a compaixão que Deus demonstra em relação ao pecador. Enquanto que a graça é o favor imerecido de Deus, onde Ele, no seu infinito amor, nos dá gratuitamente aquilo que não merecemos, a misericórdia de Deus demonstra a sua compaixão ao não nos dar o que merecemos como pecadores que somos. Pelo contrário, Ele toma as nossas dores e age em nosso favor. Biblicamente falando, a misericórdia de Deus significa compaixão pelo necessitado ou incapacitado em angústia ou em dívida que não tem o direito de reivindicar por tratamento favorável. Davi sabia disso muito bem. Não se achava no direito de exigir nada de Deus, como muita gente está achando hoje em dia. Por isso ele clamou: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Salmo 56, versículo 1. Davi reconhecia sua incapacidade de livrar-se a si mesmo e que não poderia pedir nada a Deus pelo seu próprio mérito. Por isso clamou pela sua misericórdia. Ele sabia que não merecia, mas clamava com a confiança de que Deus o ouvia, se importava com ele, lhe amava e lhe daria o livramento. Essa também deve ser a nossa oração e confiança hoje, quando estamos rodeados de tantas incertezas, medos pelas ameaças visíveis e invisíveis e até desconhecidas contra a nossa vida e dificuldades por todos os lados. É tempo de clamarmos pela misericórdia de Deus sobre a nossa família, sobre a sua igreja e sobre a nação brasileira, para que Deus nos conceda a sua graça e sare a nossa terra. É tempo de reconhecermos a nossa dependência de Deus, sabendo que apesar de não merecermos nada, podemos confiar na sua graça e misericórdia para conosco em todos os momentos da nossa vida e bendizer o seu santo nome, como está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e o versículo 4, a parte A do versículo. Subtópico 1.1. As misericórdias de Deus não têm fim. Lemos na palavra de Deus: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 103, versículo 17. Isso significa dizer que as misericórdias do Senhor são para todo o sempre, porque Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, que somos seres humanos frágeis, inconstantes e totalmente dependentes dEle, ainda que muitos não o reconheçam. As misericórdias de Deus são da eternidade passada para a eternidade vindoura. Não teve começo e jamais terá fim.
Nunca houve um período no passado em que não fosse o propósito de Deus salvar seu povo. E esse propósito continua para todo sempre. Os olhos do Senhor estão atentos a cada um de nós, pois Ele nos ama, cuida, protege e salva, pois o seu amor e as suas misericórdias não têm fim. Foi por confiar nessa verdade que o salmista escreveu: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, versículo 6. Davi sabia que Deus jamais o abandonaria e que suas misericórdias eram visivelmente presentes na sua vida. Ele sabia que podia contar com a compaixão de Deus nos momentos de angústia, de aflição, de perigo e de tentação. Ele tinha consciência de que, mesmo tropeçando na sua própria fraqueza humana, a poderosa mão do Senhor estaria estendida para o sustentar e levantar. O simples fato de você hoje estar aqui ouvindo esta palavra é uma evidência incontestável das misericórdias de Deus sobre a sua vida, que até aqui tem lhe preservado, livrado dos laços do inimigo e lhe dado o sustento necessário a cada dia. Subtópico 1.2. As misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Em meio à dor e à desolação em que estava vivendo, o profeta Jeremias diz sobre as misericórdias de Deus: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:23. Em seu livro Os Atributos de Deus, o pastor Valdir Alves de Oliveira diz que, como um dia renasce com o sol após uma noite escura, assim, a cada tropeço do homem segue uma oportunidade de arrependimento. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103, versículo 8. O agir de Deus na nossa vida nos revela essa renovação das suas misericórdias diariamente. Apesar de não merecermos, podemos contar com a sua misericórdia a cada manhã. O nosso Deus é compassivo, benevolente e bondoso, além de suprir todas as nossas necessidades. Nos enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para pagar altíssimo preço pelas nossas dívidas por causa dos nossos pecados. Pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, o Senhor Jesus nos livrou da condenação e do castigo eterno, ao invés de nos condenar por causa dos nossos erros. Portanto, todos os dias, ao acordar, lembre-se que o amor e misericórdia que Deus tem dispensado sobre você está mais uma vez se renovando e está ao seu alcance. Mantenha comunhão com o Senhor pela oração e súplica e confie no seu amor, bondade e misericórdia para com a sua vida. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. A expressão máxima da misericórdia de Deus é a oferta voluntária do seu único Filho como sacrifício pelos nossos pecados, mesmo quando éramos seus inimigos, conforme Efésios 2:4-5. O Senhor Jesus deixou o esplendor da sua glória e se fez homem, viveu entre os homens e entende perfeitamente as limitações, miséria e sofrimentos humanos. Ele experimentou todo tipo de tentação, porém sem pecar. E é por isso que podemos nos aproximar dele com confiança, sabendo que encontraremos nele compaixão e misericórdia. Subtópico 1.3. As misericórdias de Deus não fazem acepção de pessoas. A Bíblia nos diz que todos nós estamos na mesma condição perante o Senhor, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos os atributos de Deus estão interligados entre si. E conforme está escrito em Romanos 2:11, ele não faz acepção de pessoas, pois todos os seres humanos necessitam do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Temos que ter a convicção que teve o salmista Davi ao orar com confiança na misericórdia de Deus.
Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 4, versículo 1. Misericórdia é muito mais do que apenas sentir piedade de alguém. É agir para aliviar a sua dor, o seu sofrimento. Se queremos a misericórdia de Deus, temos que também ter misericórdia do nosso irmão e das pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa convivência, nos momentos difíceis que estamos passando. O Senhor Jesus disse que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Demonstramos a nossa misericórdia quando anunciamos o evangelho da salvação ao perdido pecador, quando levamos o alimento às pessoas que perderam o seu emprego nessa pandemia, quando contribuímos para o tratamento de alguém que não tem condições para isso, quando fazemos companhia àqueles que perderam seus entes queridos e, enfim, quando paramos de olhar para o nosso próprio umbigo e nos compadecemos de quem precisa de ajuda e muitas vezes está em situação bem pior do que a nossa. O Senhor Jesus Cristo nos deu o maior exemplo de misericórdia, sem fazer acepção de pessoa. Quando curou os doentes, foi amigo de pecadores, alimentou os famintos, deu atenção às pessoas que viviam às margens da sociedade, perdoou pecadores e aliviou a dor de muitos corações aflitos. O segundo objetivo desta lição é falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligadas. Tópico 2. As misericórdias de Deus e sua fidelidade. O comentarista inicia esse tópico dizendo que ele prometeu nos perdoar e não volta atrás por causa da sua fidelidade, mas espera que nos atenhamos a ele. A fidelidade de Deus refere-se à sua lealdade a si mesmo e a toda a sua criação. Ele jamais mudará o seu caráter, nem deixará de cumprir aquilo que ele prometeu. A justiça de Deus requer que haja pagamento pela pena do pecado, enquanto que o amor e a misericórdia de Deus desejam que o homem tenha sua comunhão restaurada com o Senhor. O sacrifício de Jesus Cristo como expiação pelo pecado nos mostra que tanto a justiça como o amor de Deus foram mantidos com relação à humanidade pecadora, sendo que esses dois atributos não competem um com o outro, mas andam juntos. Subtópico 2.1. As misericórdias de Deus estão atreladas à esperança. O comentarista cita nesse subtópico alguns versículos que se encontram no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 33, onde o profeta Jeremias expressou sua tristeza ao ver a tragédia que assolava a sua nação, por causa da transgressão do povo que tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Até mesmo Jerusalém, a cidade de Deus, tinha sido tomada e destruída pelos babilônios. A tristeza e as lágrimas de Jeremias não eram apenas por sua própria perda, mas principalmente pelo pecado do seu povo, que agora sofria e pagava um alto preço. Mesmo assim, em meio ao caos, o profeta anunciava que havia esperança e podiam confiar nas misericórdias de Deus. Apesar do povo de Israel ter sido duramente castigado, foram as misericórdias do Senhor que o livrou de ser completamente destruído. Deus manteve-se fiel à sua aliança, às promessas que fizera ao seu povo, e nem tudo estava perdido. O profeta já via pelos olhos da fé as misericórdias de Deus trazendo um recomeço, uma nova chance para o seu povo, e isso enchia o seu coração sofrido de esperança de dias melhores, onde pudessem novamente contar com a presença de Deus. Assim como Deus não se esqueceu do seu povo na antiguidade, Ele também não se esquece de nenhum de nós. Sua misericórdia e sua graça se estendem a todos os que estão em Cristo Jesus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. E nada, absolutamente nada, pode nos separar do seu amor, conforme está escrito em Romanos 8, 31 ao 39. E o resultado de tudo isso é que prosseguimos para o alvo,
movidos por uma viva esperança que nos faz mais do que vencedores, já aqui nesse mundo e também no porvir. Subtópico 2.2. As misericórdias de Deus estão atreladas à disciplina. O comentarista nos diz neste subtópico que ter misericórdia não significa aceitar tudo. A misericórdia não pode ser usada como escudo para esconder os erros e pecados cometidos, nem fazer falcatruas, nem ser desonesto, nem agir com rebelião. A liberdade que temos como novas criaturas pela fé em Cristo não nos dá o direito de pecarmos deliberadamente, achando que Deus fará vistas grossas às nossas transgressões. Temos que arcar com as consequências dos nossos atos, sabendo que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Muitos até confessam seus erros, os seus pecados, mas não conseguem deixá-los. Pode parecer vantajoso ao rebelde fazer tudo o que deseja, sem se importar com a presença ou com a opinião de Deus sobre o seu modo de vida. Entretanto, cedo ou tarde, as consequências vêm. É por isso que Deus nos disciplina como um pai amoroso, como está escrito. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus 12, 7. Subtópico 2.3. As misericórdias de Deus estão atreladas ao arrependimento. O comentarista diz aqui que a misericórdia de Deus foi implantada para dar oportunidade e tempo aos seres humanos de reconhecer o estado pecaminoso e não serem consumidos antes de se arrependerem e pedirem perdão. A narrativa bíblica de Lucas 15, 11 ao 32 nos fala sobre o filho pródigo, aquele que tinha todo o amor do seu pai sem que lhe faltasse nada para o seu bem-estar. Num belo dia, aquele filho resolveu sair da casa do seu pai, pediu a sua herança e partiu pelos caminhos tortuosos de pecado, iludido com a falsa liberdade e os falsos amigos, até o dia em que se viu sem dinheiro, sem ter uma casa para morar, roupas decentes para vestir, passando pelas privações mais básicas, ao ponto de desejar comer a comida dos porcos que cuidava para ganhar o seu sustento. Foi então que ele se lembrou como era na casa do seu pai, como até mesmo os empregados tinham tudo o que precisavam, e arrependido, voltou ao lar paterno. Naquele reencontro, o filho pródigo confessou o seu erro e o seu arrependimento e alcançou a misericórdia do pai amoroso que o recebeu de braços abertos. Essa história tem se repetido ao longo dos tempos, onde milhares e milhares de pessoas arrependidas se voltam para Deus e recebem dele o perdão dos seus pecados, o amor e a misericórdia que age transformando-as em novas criaturas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Está escrito lá em 1 João 1:8. Porém, nos diz também que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O terceiro objetivo desta lição é ensinar que Deus trabalha visando a restauração. Tópico 3. Deus trabalha visando a restauração. O desejo do Senhor é de que todos sejam salvos pela fé no Senhor Jesus. Ele usa de misericórdia para com todos, suspende temporariamente a penalidade do pecador, dando tempo suficiente e oportunidade para que cada um reconheça que um dia terá que prestar contas por tudo que fez aqui e que haverá um juízo, caso não se arrependa e se volte para o seu Criador, como está escrito: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. O desejo de Deus é que todo pecador deixe a sua vida desregrada, a mentira, o engano, a idolatria e toda sorte de malignidade,
e se arrependa e se volte para Ele, como está escrito, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 4 e 5. Subtópico 3.1. A esperança em meio às aflições. Para cada aflição que passamos, existe um propósito de Deus. O comentarista diz aqui que a aflição pode ser suportada pelo homem que mantém a esperança viva em Deus. E ele fala também que nem sempre Deus nos livra das aflições, mas passa conosco e nos dá força para vencê-las. Temos vários exemplos disso na Bíblia Sagrada, como aconteceu, por exemplo, com Jó. Como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego ao serem lançados na fornalha ardente. Ou como aconteceu com Daniel ao ser jogado na cova dos leões. Nos dias do profeta Jeremias, as aflições tinham como propósito fazer com que o povo de Israel abandonasse a idolatria e se voltasse para Deus, passando novamente a obedecê-lo e andar nos seus caminhos. Hoje, a sua aflição pode ter um propósito específico onde Deus queira moldá-lo, ensiná-lo e capacitá-lo para outras situações. Seja qual for a nossa aflição, não devemos perder a esperança de que Deus nos trará socorro no momento certo. Subtópico 3.2. A aflição é temporal e equilibrada. O comentarista chama a nossa atenção nesse tópico ao dizer que Deus não dá prova além daquilo que podemos suportar, além das nossas forças, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Todo sofrimento ou provação que o cristão passa tem um tempo determinado por Deus e um fim. Não é para toda a vida e nem vai além do que podemos suportar, conforme está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Subtópico 3.3. O propósito das aflições é levar o homem a refletir. Nos dias do profeta Jeremias, um dos propósitos das aflições foi libertar o povo da idolatria, como já dissemos, e levá-lo a ver a diferença entre servir a Deus e aos ídolos. Em cada provação ou tribulação que passamos, Deus tem algo a nos ensinar. Nos molda, nos capacita para a sua boa obra. Veja o que Tiago escreveu na sua epístola. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2, 3. Para concluir, as misericórdias do Senhor estão à disposição de cada pessoa, esperando a conscientização e a mudança de vida. O ato de bondade é dar chance ao homem para reconhecer os seus atos pecaminosos. A misericórdia está disponível, mas precisa da resposta favorável do homem. Convidamos você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com. Baixe ali os slides referentes a esta lição, ouça os 3 hinos da nossa harpa cristã sugeridos aqui pela revista e também acesse os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também aguarda a sua visita. Ali estamos disponibilizando os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografia dos seus autores. Os links de acesso estão aqui, abaixo na descrição do vídeo. Agradeço pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se no nosso canal. Deixe aqui o seu like, o comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.